eu vou já publicar da minha página para lá. Me dê só um minuto, por favor. Pois não. Ok, eu já estou aqui com a... Pronto, podemos prosseguir. Agora sim. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Né? Vamos lá. Pegar aqui esse banner e publicá-lo. Pronto. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite para uma Facebook Live no nosso grupo, na nossa página, em todas as mídias que temos acesso. E hoje estamos aqui com o pastor Aguinaldo Betti. Né? E o pastor Aguinaldo Betti é um cidadão que tem um respaldo muito grande para nós. Né? Eu estou aqui acessando o site dele, né? O canal Digo no YouTube, são 20 milhões de visualizações. Eu acho que hoje é o comentarista de EBD mais acessado do universo assembleiano. Né? Glória a Eu Deus. penso que não existe ninguém que tenha alcançado essa marca. Né? Então, nós queremos, desde já, saudar aqui o pastor Aguinaldo Betti. Daqui a pouco nós vamos abrir para ele se apresentar e saudar os nossos amigos. Mas, antes de tudo, nós queremos dizer aos irmãos e amigos que estão se juntando a essa Facebook Live que comentem, compartilhem, tá certo? E curtam. E aí você vai estar participando de uma promoção abençoada da CPAD, que é nada mais nada menos do que você ter a possibilidade de ganhar todas as lições da sua classe de EBD. Então, tem lá quantos alunos? 20, 25, nós vamos dar as lições de todos os alunos da classe. Tá certo? É um presentão, né? A lição do próximo trimestre, hein, gente? Tá certo? A lição do próximo trimestre. Então, você vai ter a oportunidade de ser abençoado e abençoar a tua classe também, a tua escola. Tá certo? Então, agora, vamos para a apresentação. Pastor Aguinaldo Betti tem a oportunidade aí de dar a sua introdução saudando os amigos e irmãos que estão conosco nesta noite. Amém. Pastor Daradier Lima, paz do Senhor a todos os queridos irmãos e irmãs que estão em sintonia nesse momento. É uma alegria muito grande estar contigo aqui. Nós somos sabedores que a página ali da EBD em Ação, quase 50 mil pessoas têm participado ali, né? E ela tem sido de grande bênção, de grande valia para a edificação, principalmente daquelas pessoas ligadas à área do ensino, né? E por falar em área do ensino, nós vamos estar tratando hoje de algo muito importante concernente à área do ensino, que é o tema que envolve esse trimestre da IBD que nós estamos estudando a respeito do livro de Jó. Então, não tenho dúvida que aquilo que nós vamos estar interagindo aqui é de interesse a todo cristão de uma maneira geral, porque de uma maneira ou outra, todos nós estamos envolvidos nesse enredo da história bíblica de Jó. Muito bem. Pastor Aguinaldo, deixa eu aproveitar aqui uma oportunidade para fazer uma rápida digressão. É uma pequena digressão, a gente já fecha, abriu parênteses e depois a gente fecha. Pois não. O que é que o senhor tem percebido em relação ao Covid, nessa pandemia aí, o impacto disso na
escola dominical, o que é que o senhor tem, assim, observado? Né? Aqui, rapidamente, é só para a gente fazer uma rápida digressão, até para, de repente, os nossos ouvintes estão chegando, aí, os nossos telespectadores estão Sim. chegando, e a gente já vai pensando um pouquinho também sobre isso, que é importante para todo mundo, né? Eu creio que é um tema Claro. transversal, que interessa a todos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, e também aos dirigentes, obviamente. O que é que o senhor tem percebido? Claro. Né? Isso que o Brasil e boa parte do mundo está vivendo está trazendo consequência em muitas áreas e não poderia ser diferente. Na área econômica, né? Inclusive, por isso que o rei Davi disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Verdade. Por quê? O poder aquisitivo é isso aí, muda do dia para a noite, muda da noite para o dia, a posição do trabalho, né? Alguém se apega nisso, não, eu sou isso, eu tenho tal função, muda do dia para a noite, da noite para o dia. O que não muda é a fidelidade do nosso Deus, ele continua sendo fiel. Então, na área financeira, tem afetado, obviamente, na área da saúde, né? Tem trazido uma grande consequência, isso em termos de Brasil e o mundo, e a igreja está dentro da sociedade. Então, a igreja está sofrendo também o impacto na área financeira, na área da saúde e na área do dia a dia, né, da igreja. Então, antes de falar especificamente da questão da EBD, as igrejas locais, de uma maneira geral, tendo um pouquinho de variação de lugar para lugar, de governo para governo, mas, no geral, as igrejas têm sofrido com a falta dos cultos presenciais, o pessoal tem estado online, mas nem todas as pessoas têm essa grande facilidade com o online. Você veja bem, indo direto para a questão da EBD, nós temos uma grande parcela de frequentadores assíduos da EBD de meia idade para frente. Essas pessoas, em geral, não têm aquela facilidade com a tecnologia toda, né? Então, mesmo as igrejas locais que têm oferecido uma oportunidade de se participar de uma EBD online, ela tem sofrido porque não é a mesma frequência que nós tínhamos ali na EBD presencial. Então, tem trazido, sim, uma consequência, não poderia ser diferente, mas estamos acreditando que tudo isso vai passar, que aquelas pessoas que realmente amam o ensino genuíno da palavra de Deus não deixaram de ler a Bíblia, não deixaram de buscar subsídios através das ferramentas que nós temos hoje online. E, pastor Daradi, eu acredito que mesmo o presencial retornando e querendo Deus vai retornar à normalidade, essa questão do online será cada vez mais forte. Os cursos passarão cada vez mais a serem online, né? E as igrejas voltando ao culto presencial, mas vão continuar transmitindo online. O online veio para ficar, será disso para mais. Agora, não substitui a parte presencial. Eu até concluo essa breve reflexão que muitas pessoas, valorizando os cultos online, também as pregações e ensinos online, e deve ser valorizado mesmo, mas precisa dar atenção no seguinte, porque às vezes a pessoa diz assim: mas agora eu ouvia só pregação na minha igreja, agora estou ouvindo cada coisa no online, os pregadores, os ensinadores. É verdade, glória a Deus por isso, mas eu sempre aconselho a todos os irmãos: valorize seu pastor, valorize sua igreja local, porque se algum ente querido seu falecer, não é aquele pregador da internet que vai cuidar, dar assistência, fazer, quem vai fazer é o pastor. Então, o que nós temos de ferramenta na internet, os pregadores, ensinadores, usufrua disso, é bênção, mas jamais deixe de valorizar o seu pastor, a liderança espiritual e a sua igreja local, que é insubstituível. Muito bem. Eu fiz essa rápida digressão porque está havendo uma dificuldade muito grande. Né? O pessoal, como o senhor falou aí, já levantou essa questão de não ter muito acesso à tecnologia e o formato mesmo mudou, né? Bastante. Foi bom para o senhor, né? Porque aí o seu canal foi embora, né? Em termos de Aí audiência. as pessoas que já acompanhavam online, dentro desse período, houve uma necessidade ainda maior online, né? Mas aí, meu amigo, eu digo mais uma vez, né? Não substitui o presencial. Então, por exemplo, o canal EBD, é importante que as pessoas estejam cada vez mais presentes ali, mas isso não elimina a questão de estar presencialmente na EBD, na igreja local, né? Então, o canal EBD, o trabalho online, é uma ferramenta. É algo que vem para somar, e soma realmente, né? Mas não substitui a importância de uma EBD presencial, a presença do professor, a presença dos alunos e a interação ali que acontece na classe é muito importante.
Muito bem. Estão conosco já aqui alguns irmãos, né? O Éder, o evangelista Eziel, o Maurício Oton, Giovanni Farias, o Daniel Souza, o Márcio José, né? Que inclusive está aqui falando dos excelentes subsídios, né? À disposição do canal. Está aqui mais um dos administradores do canal Nosso Irmão, Enomi Santos, né? Eu até mandei o link para ele, porque se de repente ele quiser entrar conosco, não tem problema nenhum, tá certo? Mandei para o Derlei também, que é nosso administrador. Se um dos senhores quiser entrar aqui, não tem problema nenhum, tá certo? Nós vamos compartilhar o assunto que estamos estudando e é bênção. Fechamos esse parênteses. O que é que o senhor tem a dizer, pastor, sobre o livro de Jó? O que é que o senhor tem a dizer sobre esse livro maravilhoso? Pelo menos duas considerações iniciais nós poderíamos fazer concernente à questão do livro de Jó, que é o tema geral do trimestre. Quais são as duas considerações? É que todos nós estamos envolvidos no enredo dessa história do livro de Jó. E eu queria mostrar essas duas questões que mostram que nós estamos envolvidos. A primeira delas, nós somos conhecedores do que desencadeou todo o restante do livro, aquele acontecimento do capítulo 1. Houve uma conversa a respeito de um servo fiel de Jó, mas olha o argumento do inimigo das nossas almas, foi esse aqui. É claro que ele te serve, é claro que ele está bem contigo. Por quê? O Senhor deu tudo para ele, mas o Senhor tira isso para ver se ele continua te servindo. Então, a grande questão do livro de Jó e o argumento de Satanás é o seguinte: Senhor Deus, na terra, nunca o Senhor vai encontrar alguém que diz que te serve que não seja puro interesse. É só barganha, né? Pura barganha. Barganha. Então, o desafio era esse. E depois o livro de Jó se desenrola baseado nesse desafio. Agora, trazendo para nós, é a mesma coisa, né? Quantas e quantas pessoas, nos dias de Cristo, em todas as gerações, por interesse também, pura barganha. Você vê aí quantos movimentos hoje na sociedade, venha para tal lugar, não é nem para Jesus, venha para tal lugar, se você não tem isso, você vai ter. É o ter só, né? Que é a barganha. Nem nós humanos, não gostaríamos de ter amizades, amigos, que só lembra da gente quando está precisando das coisas. Não é verdade? Nós queremos ter amigos que tenham realmente um relacionamento na hora da alegria, na hora da tristeza, mas muitas pessoas fazem com Deus isso, é pura barganha. Então, nós estamos envolvidos dentro dessa questão e precisamos dar uma resposta. E aí, pastor Daladier, dentro disso, aí vem uma questão muito linda que dá para nós extrairmos, falando de uma maneira geral, como nós estamos falando no livro de Jó. Louvor e adoração. É interessante que Jesus conversou com a mulher samaritana e disse que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque ele procura os adoradores. Interessante, ele não procura os louvadores, ele procura os adoradores. E lá no capítulo 1 de Jó, quando ele sofre aquelas adversidades todas, a Bíblia diz assim, ele colocou o rosto em terra e não diz louvou, diz adorou. Então, existe uma distinção tremenda. Qual é? Nós louvamos a Deus pelas coisas que ele faz. Então, ele está fazendo e nós estamos louvando. Agora, a adoração é diferente. Nós adoramos por quem ele é. Foi por isso que Jó disse, no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, e eu sempre o louvei por isso. O Senhor tirou, não tem problema, porque eu sou um adorador. Eu não adoro pelas coisas que ele faz. Eu louvo por tudo que ele tem feito, mas eu adoro por quem ele é. Então, por isso que eu digo que Deus levanta quem e o que ele quiser, mas adorador não, adorador ele procura. E esse é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado, que eu gostaria de extrair falando de uma maneira geral do livro de Jó, é que nós todos estamos envolvidos também, porque é um livro que trata a respeito do sofrimento. E quem de nós não está envolvidos dentro desse tema, de uma maneira ou de outra? Hoje existe um falso evangelho, um engano. Venha para tal lugar, pare de sofrer. Isso é mentira, não é verdade isso aí. A vida é constituída de muitos dias bons e alguns dias maus. E Jesus, que é a verdade, disse assim, no mundo tereis aflições. Vai fazer parte da caminhada.
Existe alguns hinos que, na minha opinião, não podem nem ser chamados de hino, porque o salmista disse, cantai ao Senhor. Se é hino, é na vertical. Não disse cantai ao povo do Senhor. Mas, por exemplo, tem cântico que diz assim, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Olha, nas entrelinhas, sabe o que está sendo dito ali? Agora é só luta, só luta, só luta, porque não existe vitória sem luta. Não é verdade? Se tem vitória, pressupõe que teve uma luta. Então, a vida cristã, na verdade, falando sobre o tema sofrimento, ela não é um piquenique espiritual, ela é campo de batalha. Por isso que em Efésios 6, a gente não tem assim, tomai cada um seu guarda-sol. É praia. Tomai cada um a armadura de Deus. Quem usa armadura é soldado, nós estamos em guerra e a vitória é certa. Até concernente à posse da terra prometida, Deus disse que estaria com o povo, e esteve mesmo porque Deus é fiel. Mas isso não deixou eles fora da batalha. Então, Deus garantiu que estaria com eles, garantiu a vitória, mas diz para Josué, aonde colocar a planta do teu pé, que é o mesmo que dizer o seguinte, fica só de braço cruzado, não luta para ver se tem conquista, para ver se tem vitória, né? Então, eu vejo que, pelo menos com essas duas considerações, principalmente, pastor Daradi, é a questão da aplicação prática, porque é maravilhoso estudar o livro de Jó, mas o mais maravilhoso é o que isso tem a ver com a nossa vida. E eu vejo esses dois pontos que tem a ver, que nós estamos envolvidos no enredo do livro de Jó. Muito bem. Cristalizou-se no ideário, né, evangélico que ninguém pode ser rico e adorador. E Jó, ele contradiz, né, entre tantas outras ideias radicadas no inconsciente coletivo, o livro de Jó ele contradiz isso. Jó era rico, mas a sua riqueza não influenciava no que ele era. Ele era um adorador verdadeiro. Sabe por quê, pastor Danadia? Porque o pecado não é possuir riqueza, nunca foi. O pecado é a riqueza possuir a pessoa. Então, existe uma ilusão. Nós somos da geração passada, pastor Danadia, podemos dizer que nós somos da geração passada, e nós somos de uma geração que, de uma maneira geral, algumas pessoas pensavam, quanto mais pobrezinho eu for, mais Deus vai me amar. Quanto menos estudo eu tiver, mais Deus vai me amar. O amor de Deus não está vinculado na questão de poder aquisitivo, na questão de estudo. E eu vou mais, pastor Daniel, dentro da sua excelente colocação, que é possível, sim, uma pessoa ser rica e ser uma adoradora de verdade. Isso tem a ver com caráter. Então, alguém diz assim, aquela pessoa que é pós-doutorada, é uma pessoa metida, orgulhosa, nunca conversou com ela. Às vezes ela conversa com a pessoa e ela diz, meu Deus, que pessoa simples, e é pós-doutorada. E às vezes vê uma pessoa que nem alfabetizada essa pessoa é humilde. Um dia ele conversa com ela e vê que não é nada disso. Então alguém pode ser pós-doutorado e ser simples, e alguém pode não ser alfabetizado e ser arrogante. E quanto à riqueza, a mesma coisa. Uma pessoa pode ser milionária e ela entender que o que ela tem é para suprir as suas necessidades, e o que ela tem além é para ser canal de bênção no reino de Deus e na vida das pessoas. E uma pessoa pode não ter poder aquisitivo nenhum e ser arrogante. Então, isso tem a ver com caráter, não tem a ver com grau de instrução, com poder aquisitivo. E como você bem disse, Jó comprova isso claramente. Muito bem. Pastor Aguinaldo, nós estamos fazendo uma panorâmica primeiro do livro, daqui a pouco a gente entra na lição. Só para posicionar os nossos amigos aqui que estão nos assistindo, e de repente disseram assim, mas já... Isso aí não está na lição desse domingo, é verdade. Nós estamos fazendo um panorama para poder situar todo mundo e depois entrarmos diretamente na lição. Vai ser rápido esse panorama, a gente não tem interesse de ficar aqui tergiversando o tempo todo. Até porque a gente está dando aqui linhas que, de repente, vai iluminar a próxima lição, porque essas lições estão interligadas. Não adianta o professor pensar que é um compartimento estanque cada uma das lições, não, elas estão interligadas. Evidentemente, você não vai poder ficar repetindo as lições de domingos passados. Mas você, eventualmente, vai ter que voltar num tópico, num determinado assunto, para poder iluminar a questão da lição daquele dia. Veja só uma outra questão aqui que eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre ela, é o seguinte, a teologia dos amigos de Jó. Eu não vou situar assim, foi Eliú, foi Zofá, foi Bildade. Não, eu quero, panoramicamente, nós estamos falando panoramicamente da lição, então vamos falar panoramicamente dos assuntos. Claro. A teologia dos amigos de Jó sobreviveu aos nossos dias? Olha, nós hoje temos... eu posso dar uma breve palavra sobre cada uma delas,
sem nos alongar, mas de uma forma bem prática, objetiva, Elifaz. Qual era a questão do Elifaz? Só os pecadores sofrem? Então, isso esteve presente na sociedade em todas as épocas, não foi só nessa época de Jó. A mentalidade de muita gente é o seguinte: se alguém está sofrendo, é porque essa pessoa está cobertando algum pecado. Olha, a verdade é a seguinte, pastor Daladier, olha que interessante, a Bíblia tem resposta para tudo e ela interpreta a si mesma. Só os pecadores sofrem? Alguém que está sofrendo é por um determinado pecado específico? A Bíblia responde isso de uma forma muito clara, que não deixa dúvida nenhuma, no Evangelho segundo João. Nós temos 2 episódios lá. O primeiro episódio, alguém nasceu cego. Aí alguém chegou para Jesus e disse assim: quem pecou, ele ou os pais dele? Jesus disse: nenhum, nem outro. Aconteceu assim para a glória de Deus. Jesus não estava dizendo que aquela pessoa nunca tinha pecado, nem os seus pais. Jesus estava deixando muito claro que a razão daquele sofrimento não era consequência de nenhum pecado específico. Então, cai por terra esse argumento. Só que ele curou uma pessoa e depois encontrou a pessoa no templo. Aí, sabe o que Jesus disse para a pessoa? Olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O que Jesus está dizendo? Nesse caso, o que a pessoa estava sofrendo era por causa de um pecado específico. Então, já está dado a resposta. As pessoas podem sim estar sofrendo por causa de um pecado específico. Agora, nem todo mundo que está passando um período de sofrimento é por causa de um pecado específico, e Jó deixa isso muito claro. Pastor Daladier, e Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto? Já respondemos essa questão, né? Pode, sim, ser por um pecado oculto, mas nem todos que estão sofrendo é por causa disso. E Zofar, o justo não passa por tribulação? Se tem alguém que passa por tribulação, é o justo, porque ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele vive na contramão do mundo. Olha, nós temos uma... passou tribulação, não é quem somos nós, né? E ele disse, no mundo tereis aflições. Agora o versículo não termina aí, o versículo prossegue. Mas tem de bom ânimo, não seja desanimado. Eu venci o mundo, né? Agora, nós corremos um risco muito grande, dentro desse tema aqui, que o justo passa a tribulação, é fazer o que o salmista do Salmo 73 fez. Quase os seus pés resvalaram, porque ele começou a olhar para a fidelidade dele, e só no aperto, só no sofrimento, então isso já responde esse argumento, e ele olhava as pessoas que estavam em volta dele, e parece que estava tudo bem. E quantas vezes nós temos esse olhar também? A gente procura ser fiel a Deus, quem sabe alguém que está conosco agora, né? Procurando ser fiel a Deus, viver uma vida consagrada, e sempre no aperto, no sofrimento, e ele olha para familiares, para pessoas do ambiente de trabalho, ambiente escolar, não temem a Deus, alguns zombam de Deus, e aparentemente parece que está tudo bem com eles. Então, Zofar, o justo passa por tribulação, se tem alguém que passa por tribulação, é o justo. Agora tem uma coisa linda, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós e para nós um peso eterno de glória. Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou no coração do ser humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, esse breve resumo aqui sobre esses conceitos aí que esteve presente em todas as gerações e está presente hoje também. Eu coloquei um pensamento lá no grupo dias atrás, exatamente sobre isso. Tem uma irmã aqui, eu não vou entrar nos detalhes, evidentemente, é só para ilustrar a questão, né? Que foi visitar um outro irmão que estava doente e há pouco tempo, alguns meses, esse irmão tinha mudado de igreja, não foi exatamente de denominação, de ministério. Ele foi de um ministério para o outro, por uma conveniência pessoal que não vale a pena a gente falar aqui, não foi nada de ganância, não saiu brigado com ninguém, nada disso. Eu conheço a história de perto. E a irmã foi visitar e disse, olha, tá vendo? O senhor foi castigado. Aí veja só como é que são as coisas. Tem 2 pastores amigos nossos aqui, que são amigos desse irmão que foi visitado pela irmã, é amigo da irmã e amigo meu. Os 2 eram amigos mesmo, amigos nossos, né? Eram amigos em comum dessas 3 pessoas. E aí o que acontece? Um contraiu o Covid e partiu. Paciência. Nós estamos no mundo, podemos ser
acometidos de um mal como esse. Né? Nós não somos imunes. Né? E o outro pastor, amigo nosso, em comum também, dessas três pessoas, descobriu que tinha um câncer, ele não sabia, tinha uma saúde perfeita, até brincava com as pessoas, bem brincalhão, ele era bem, bem descontraído, dizia, rapaz, não sei esse menino novo de hoje em dia, tudo doente, eu não sinto nada. Do nada, ele sentiu os sintomas agora no final de agosto, início de setembro, foi fazer os exames e foi constatado que ele estava com câncer, e estava num estado tão avançado que o médico não fez a cirurgia dele, né, segundo os informes, abriu o interior dele e disse, olha, aí não tem o que fazer. Menos de um mês, acho que um mês e alguns dias, ambos faleceram. Né? Então, estavam em perfeita ordem com o ministério, estavam na mesma igreja desde sempre, estavam cuidando das suas famílias, estavam à frente de congregações e partiram. Então, evidentemente, o senhor fez uma ressalva muito boa aí, que pode acontecer de uma determinada situação ser provocada pelo pecado. Sim. O que a gente não pode generalizar. Então, a teologia dos amigos de Jó sobreviveu nos nossos dias. E é por isso que é importante a gente estudar o livro de Jó, porque a gente vai se libertando dessas ideias, que são ideias preconcebidas, que não tem nenhuma base bíblica, que a gente arraigou no inconsciente e está ali seguro, dizendo assim não é. Né? Então, por isso que é importante. Uma pessoa chegou para mim e disse, mas de novo, Jó? Aí eu disse, olha, eu mesmo não sei o senhor, viu, pastor Aguinaldo? Eu só posso falar por mim. Estou aprendendo muita coisa com a lição do livro de Jó. Olha o exemplo aqui. Olha o exemplo que nós temos de Paulo falando aos filipenses sobre essa questão da repetição, né? Dentro do comentário que você fez, de novo, esse assunto. Paulo escreveu aos filipenses o seguinte, eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, é segurança para vós. Então, eu comentei esses dias em uma das videoaulas do canal IBD sobre possíveis repetições, principalmente dentro dos argumentos dos amigos de Jó, dentro de um comentário que lá teve, eu comentei o seguinte, eu falei, olha, a grande questão não é o quanto você já sabe sobre esse tema, a grande questão é quanto você pratica desse tema. Então... Eu vi essa colocação. Então, há muitas pessoas que dizem assim, né, mas de novo isso aqui, eu já sei isso aqui. Tudo bem, mas como você tem lidado com esses temas que têm sido abordados? Quanto você tem praticado? Pastor Daladier, Eliane e eu... antes desse período de pandemia, a gente voa em média 100 vezes por ano. 100 vezes, né? Todos os voos, a comissária diz assim, você já sabe, mas não custa lembrar. Todos os voos, ela diz isso, que é o sistema de segurança. Ela está querendo dizer o seguinte... ainda tem ocasiões que o avião cai e o pessoal não sabe o que fazer. Não sabe. Então, o que ela está dizendo? Se você voa sempre... você já sabe tudo que eu vou falar, mas não custa lembrar. Então, muita coisa que acontece na área do ensino, na área da pregação, Eliane e eu ministramos encontros de casais com muita frequência. Os casais participam e muitas vezes ouvem coisas que eles já sabem. Não é nenhuma revelação extraordinária, mas a grande questão é, os casais estão praticando isso? Então... dentro do livro de Jó, sem dúvida tem sido, para quem tem o coração aberto, um aprendizado tremendo dentro desse trimestre. Algumas coisas, alguns ensinamentos têm sido reforçados, outros têm trazido novos conhecimentos. Lembrando que tudo isso é para colocarmos em prática. Então tem sido uma bênção, com a sombra de dúvida. Irmão, estão aqui conosco o Emerson Nívia, né, o Fernando Mendes, o Alessandro Alves, o Ronaldo Epifânio, o Fabiano José Purcô, o José Alexandre Diniz Moura, né, gente boa aí, abençoada, nós queremos saudar, né, a todos esses que entraram agora depois com a paz de sua, nossa irmã Fernanda Mendes também, nossa irmã Silvana Oliveira. Então, Deus abençoe, compartilhe aí enquanto você assiste com seus amigos, porque pode ser que alguém tenha uma dúvida interessante para lançar aqui. Pois bem... Posso fazer um comentário do Fabiano, fica à vontade, que está aí na tela? Não. O Fabiano, comentário que você colocou aí na tela agora. Né? Paz do Senhor, infelizmente, muitos cristãos pensam como os amigos de Jó, julgam pela aparência. Deixa eu comentar esse pedacinho aí, a questão do julgam pela aparência. E o comentário está totalmente correto. Veja bem, quem olhava para Jó naquela condição e julgava pela aparência,
Então, o comentário era um só. Para a pessoa estar nessa situação que nós estamos enxergando, essa pessoa está muito ruim mesmo. Essa pessoa não é pecadinho, não. O negócio aí é carrada. terrível. Mas aí, a palavra-chave, pastor Daradia, é aparência. Lembra quando Deus disse para Samuel? Samuel quase, um profeta, um juiz, alguém espiritual, mas quase se equivocou por causa da aparência. Aí Deus chamou a sua atenção. Deus disse assim: olha, Samuel, Deus não vê como vê o homem vê a aparência. Deus vê o coração. Então, o que eu queria comentar aqui é, principalmente, destacar o seguinte: há coisas que enchem os olhos humanos, mas não enchem os olhos de Deus. E há coisas que são desprezíveis aos olhos humanos, mas enchem os olhos de Deus. Então, para dar um exemplo fora de Jó e concluir com o assunto do nosso tema, que é Jó, nós podemos dar muitos exemplos, mas só esses rapidinho. Alguém derrama um perfume caríssimo sobre Jesus, os discípulos, olhando a aparência, diz assim: que desperdício. Aí Jesus, que é Deus, olhou e disse assim: que coisa linda. O que ela está fazendo é tão lindo que vai ser registrado. E aonde esse evangelho for pregado, vai ser contado. Um outro exemplo: a fila para ofertar no gasofilácio. Os ricos davam o que estava sobrando. A viúva deu todo o seu sustento. O conceito humano, esse que deu uma quantia grande, esse deu bastante. Conceito divino, aquela ali deu a moedinha, mas deu tudo. Então, Deus não vê como vê o homem, pastor Daradia. O grande equívoco dos amigos de Jó, e muitas vezes nosso também, é que a gente pode estar olhando uma pessoa bonitinha, de terno, gravata, que não está passando nadinha do que Jó está passando, tudo saudável, a fachada está extraordinária, mas o Deus que enxerga o interior pode estar tendo um conceito muito diferente. E nós podemos ver alguém que está na prova, que está no sofrimento, e a gente olha na aparência, a coisa aí está feia, e Deus lá do céu dizendo: que coisa linda, está na prova, mas não blasfema, está na prova, mas não murmura, está na prova, mas está me glorificando. Então, o importante é a gente estar sendo fiel e glorificando ao Senhor, que tudo vê, que conhece todas as coisas. Amém. E é bom que o professor ele repasse esses conceitos para os seus alunos. Infelizmente, nós temos uma igreja que precisa amadurecer em vários aspectos. E o sofrimento é um deles, porque começa logo a se lamentar. Às vezes, eu gosto muito de observar funerais. A gente vai para um funeral de uma pessoa que se diz crente, e é um desespero tão grande. A gente entende que é uma partida, não há ninguém tão insensível ao ponto de não entender uma hora tão decisiva. Mas só que nós temos que ter uma visão, até nesse momento, equilibrada. E, às vezes, eu vou para um funeral de uma pessoa, assim, não tão fervorosa, não tão constante na igreja, mas é uma pessoa tão contida, tão consciente do que está acontecendo. Porque a vontade de Deus se cumpriu. A gente sabe que nem todo mundo gosta do que está acontecendo, mas é a soberania de Deus. E nós temos que entender, E por isso então, que essa questão da aparência que nós estávamos falando, o exemplo que você está dando do velório, a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento em todas as áreas e principalmente numa situação dessa, de salvação, por exemplo, de uma pessoa, né? Deixar esse julgamento com o justo juiz, que enxerga além das aparências. Aquele retrato de Jesus no Apocalipse, que tem os olhos como chama de fogo, o significado é penetra a intimidade. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos que tratar. Então, deixar o julgamento com o Senhor, né? Então, chegando aqui diretamente na lição, a lição do nosso domingo, que é amanhã, para a maioria, né? Hoje, já algumas escolas dominicais por aqui, na sexta-feira tem alguns lugares também que tem, principalmente o pessoal da área de praia, que precisa trabalhar no domingo, etc., e outras circunstâncias. Mas a nossa lição vem tratar sobre a sabedoria de Deus, a inescrutável, ou seja, aquilo que é insondável, que a gente não pode entender, que não pode medir, aquilatar, pesar, analisar, sabedoria de Deus. Então, introduzindo a lição, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, pastor, sobre
o quanto os argumentos dos amigos de Jó pareciam falar de Deus, falar de Bíblia, né? Pelo menos a Bíblia deles lá, eles não tinham a Bíblia que temos, mas eles tinham ensinos, eles tinham a tradição oral, etc. Mas tudo aquilo, né, ao que tudo indica, ao que dá para entender da lição, não era sabedoria, era apenas conhecimento. Como é que o senhor vê essa questão aí? Os argumentos, né, falavam tanto de Deus e de conceitos essenciais da fé, mas... Né, nós podemos, pastor Daradia, falar com muita segurança essa questão, que os argumentos estavam equivocados, porque quem disse que os argumentos estavam equivocados foi o próprio Deus. Então, Deus já falou. Eu vou mostrar onde está isso. Os que estão nos acompanhando, se quiserem acompanhar, Jó 42 e verso 8. Jó 42 e verso 8, e já é 42 é o último capítulo, né, do livro de Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Olha agora, porque vós não falasse de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então, o próprio Deus já está dizendo... se Deus julgou, quem somos nós, né? Então, Deus já deu aqui o veredito. Deus disse, olha, Jó se manteve fiel. Agora, essa turma aí que falou logo atrás aí, ó, não falou o que é reto a meu respeito. Então, já faz os argumentos. Pastor Aguinaldo, no meio desse veredito de Deus, estava Eliú também? Eliú também. Nós não chegamos ainda a estudar a questão do Eliú. Eliú era o mais jovem, né? E o Eliú será a nossa lição 11, né? Mas veja, nesse 42 aí, Deus também englobou Eliú no meio porque ele parece ser o mais ponderado, né? A gente não vai antecipar a lição, mas ele parece ser o mais ponderado. Mas aí Deus julgou todos. Apesar de mais novo, era realmente o mais ponderado. Então, nós já temos aí uma grande lição. Idade não é maturidade. É diferente. Uma pessoa pode ter 20 anos e juízo de 40. E pode ter 60 e não ter juízo de 20. Idade e maturidade é diferente. Agora, pastor Daradia, qual era o argumento de Eliú? O argumento de Eliú é: o sofrimento é uma correção divina? Então, ele tinha parte de razão e, em parte, estava equivocado. Por quê? Porque ele tinha razão que Deus corrige aquele que ama. Então, Eliú estava correto nisso. E os outros amigos, eles tinham partes de verdade também no que eles falaram. Não tinha total verdade, né? Então, Deus corrige aquele que ama e trata por filho. Agora, Jó não estava sofrendo um tipo de correção. Jó estava dentro de uma prova. Então, pastor Daradia, eu queria incluir uma coisa que é fundamental para o estudo de todo o trimestre, para a nossa aula, que nós já estamos agora na lição número 9, né? Que é o quê? Prova é bíblico. Existe. Mas existe consequência também. A maior parte dos vendavais, tempestades, turbulência nas nossas vidas, tudo a gente chama de prova. Mas uma pequena parte é prova. A maior parte é consequência. É que tudo que é vendaval, tudo a gente dá o nome de prova. Mas a maior parte não é prova. É consequência. O que nós estamos estudando aqui dentro do trimestre é uma prova. Então, prova existe. Mas a maior parte dos vendavais na vida das pessoas não é prova, é consequência. Exemplificando, a pessoa fala o que não devia ter falado. Aí vem a consequência. Ela diz, ora por mim que eu estou numa prova. Não é prova, é só não ter falado o que falou. A pessoa toma uma decisão sem buscar a Deus ou um conselho de pessoas de Deus. Dá tudo errado. Muda de lugar, viaja, assume um compromisso, não busca a direção de Deus, não busca bom conselho. Dá tudo errado. Aí ela diz, ora por mim que eu estou numa prova. Não é prova, era só ter buscado a direção de Deus que não estaria passando. Então, a gente tem que ter essa humildade para entender que prova é real, Jó está vivendo uma prova e algumas vezes somos provados. Mas a maior parte dos vendavais que passamos nas nossas vidas, vale para o casamento, vale para o ministério e tudo mais, não é prova, é consequência. Muito bem. Nós gostaríamos de fazer uma contextualização, só abrindo um parêntese, dentro desse mesmo assunto, que é a questão da verdade dos amigos de Jó. Eles falaram a verdade, né? Como o senhor falou aí, muita coisa era verdade.
Todos A eles. questão é usar a verdade de modo equivocado. É a mesma coisa daquele tipo de pessoa, puxando para nós, contextualizando para a nossa realidade, gente que gosta de usar versículo para tudo. Agora, os versículos de conveniência, né? Ele encaixa aquele versículo ali como se fosse adequado para aquela situação, mas não é adequado. Ele usou a verdade, ele falou a verdade, ele usou o versículo corretamente, citou, né, o versículo com referência, tudo bonitinho, do jeito que está na palavra. Só que o contexto não se aplica. E aí ele quer tomar, ele quer fazer a Bíblia validar a sua posição pessoal. É o problema que aconteceu com os amigos de Jó, né? Eles falaram bem de Deus, falaram a verdade, né? Mas aplicaram essa verdade de maneira errada no contexto da situação de Jó. Isso que você está dizendo é tão realidade que basta ver que o próprio Satanás, na tentação do Senhor Jesus, citou a Bíblia também. Ele também cita. Né? Ele falou verdade, o diabo não falou mentira nenhuma, né? Citou o Salmo 91, né? Então, citou, mas Jesus disse, não, mas também está escrito. Então, existe um conceito dentro da teologia muito conhecido, que é texto sem contexto é um pretexto para a heresia. Pastor Danadier, vamos supor que eu falasse para todos os nossos ouvintes agora o seguinte, irmãos e irmãs, Jesus disse assim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quantos aí recebem essa palavra? Todos recebem. Só que essa é a parte B de João 15:7. Sabe o que é a parte A? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, a questão do contexto é muito importante. Muito bem. Primeiro ponto, subponto 1 e 2. Eu vou agrupar aqui, porque eu quero que os amigos entendam que a gente não vai ter condições de falar, né, detidamente, até porque já tem vídeo gravado do pastor Aguinaldo, tem outros vídeos também, né, exclusividade, né? A internet é território livre, né? Você tem liberdade de acessar os vídeos que quiser, subsídios inscritos e etc. E tal. Tem muitas igrejas que produzem subsídios, e o máximo de conhecimento que você puder absorver sobre esse assunto é importante. Mas aí, resumindo as questões levantadas no subponto 1 e 2 do primeiro ponto, dá trabalho ser sábio, pastor Aguinaldo? Dá trabalho ser sábio, mas dá trabalho a médio e longo prazo ser tolo, né? Então, nós podemos colocar o seguinte, temos três tipos de pessoas. Temos o tolo, que é o nécio. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim? Tolice, isso, não aprendeu nada na vida. É o tolo. E nós vamos ter um texto no Salmo 14, eu vou citar algumas referências, quem está conosco quiser marcar, depois pode conferir. Salmo 14, verso 1, e o Salmo 53, verso 1, diz assim, diz o nécio no seu coração, não há Deus. O tolo, né? Então, por que eu estou mencionando isso quando você fez aí essa colocação, dá trabalho ser sábio? Uma pessoa pode ser formada, pode ser informada, pode ser pós-graduada e pode não ser sábia. Um versículo-chave para esse início aqui da nossa lição 9, que traz por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, nosso tema é sabedoria, um versículo-chave é Provérbios 9, 10. O que diz esse conhecido versículo? E quando falamos numa lição sobre sabedoria, Provérbios tem que estar presente, porque é um livro de sabedoria, né? Verdade. Provérbios 9, 10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que nós aprendemos aqui? Que quem não teme a Deus, nem começou a ser sábio. Pode ser estudado, pode ser formado, pós-graduado, pós-doutorado, mas se não teme a Deus, nem começou a ser sábio. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí você falou assim, do preço, né? E eu disse assim, que ser tolo, o preço é maior. O preço é maior ser tolo porque existe um preço de consequência de vida aqui e um preço para a eternidade. Por isso que o preço é maior. Quer alguém viva 100 anos aqui, o que é isso comparado com a eternidade? Nossa vida é um conto ligeiro, é um sopro, não é? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sobre o preço, nós temos um incentivo, porque tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. É diferente, né? Então, nós vamos ter 9 capítulos de Provérbios, do 1 ao 9, um convite da sabedoria. Um convite. Nós vamos começar logo no capítulo 1, a respeito disso, a busca da sabedoria.
vai terminar no capítulo 9 o banquete da sabedoria. Nós temos os 9 primeiros capítulos de Provérbios, a sabedoria convidando, né? Então, por que 9 capítulos falando sobre o convite da sabedoria, mostrando o seu valor? Depois, se houver tempo, a gente pode falar sobre a pérola de grande valor que Jesus contou sobre o reino de Deus, né? Dizendo, olha, quem encontrou, ele considera, como Paulo disse, eu considero tudo como refúgio, porque o que eu encontrei é como cantávamos na nossa infância, né? Quem tem Jesus, quem tudo, quem não tem nada. A gente abandona tudo por Cristo e encontra tudo em Cristo. Agora, é importante, ao mencionar Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, esclarecer o que é o temor do Senhor, o que é temer a Deus, porque muitas pessoas pensam que é ter medo de Deus. Nós, pais, não gostaríamos que nossos filhos tivessem medo de nós, não é? O temor do Senhor está em Provérbios 8:13, o que é temer a Deus. Então, está no livro de sabedoria também, Provérbios 8:13, que diz lá, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Mas o sentido do hebraico ali, da palavra, é odiar. O temor do Senhor é odiar o mal. Então, o que é temer a Deus? E esse esclarecimento pode ser importante para alguém que está conosco agora aqui. O que é temer a Deus? É amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Então, quem é que teme a Deus? Quem ama as mesmas coisas que Deus ama e quem se afasta das coisas que Deus não aprova. Deus abomina, porque o temor do Senhor é aborrecer o mal. Eu falei para você de 3 tipos de pessoas. Uma é o tolo, né? E já respondi a sua pergunta. O segundo tipo é o inteligente, é aquela pessoa que aprende com os próprios erros, né? Eu sempre tenho dito o seguinte, nós estamos entrando no mês de dezembro, o último mês do ano. Daqui a pouco vira o ano. Jamais haverá ano novo se continuarmos a cometer os erros dos anos velhos. Só muda no calendário. Então, o inteligente aprende com próprios erros. Agora, o sábio não. O sábio não precisa errar. Ele vê o que o outro está fazendo e o resultado, ele diz, eu não vou entrar por esse caminho. Ele não precisa ele mesmo experimentar. Por isso que Romanos 15:4 diz, tudo que foi escrito para nosso ensino. O que quer dizer? Está tudo registrado. Siga os bons exemplos e não entre pelo caminho dos maus exemplos que estão sendo registrados. Inclusive, a lição dos jovens desse trimestre, nós publicamos também as videoaulas, está estudando os bons e os maus exemplos, né? Muito bem. Podemos ficar com esse breve comentário nessa parte aqui, né? Mas ainda há algumas coisas aqui. É claro, tem muitos detalhes que a gente é impossível, né? Numa live falar tudo, é impossível até numa aula. Você pega um assunto desse na aula, 1h30 só sobre isso, não consegue esgotar. Mas, em suma, dá muito trabalho ser sábio, né? Ninguém vai dormir nessa e acorda sábio. Agora, um longo processo. É o processo de uma vida, né? De aprendizado, de observação. Eu noto hoje uma geração muito apressada, né? Muito inconsequente também. E isso é um problema sério que nós precisamos lidar até na própria igreja. As pessoas chegam a conclusões erradas, partindo das premissas certas. Até é certo que está a intenção, mas quando chega no final, se perdeu. Essa questão aí, pastor Daradia, essa questão que você está falando da pressa, eu estou vendo aí na tela o irmão Natanael assistindo de Dallas, Texas. É um telespectador internacional, grande amigo, viu, o Natanael. Eu já passei muitas vezes já com a Eliane por Dallas. Deus já nos deu a oportunidade de estar em 23 estados americanos. A gente vai com muita frequência à América e temos uma filha que mora lá, né? E um netinho americano. Então, de quando em quando, nós estamos lá na terrinha. Não nesse período agora, mas querendo Deus, tudo vai passar. Pastor Daradia, a questão da pressa, que a gente está dizendo que leva uma vida toda, esse seu comentário é muito importante. Por quê? Porque nós vivemos o período do quê? Do miojo, né? Do micro-ondas. É tudo rapidinho, né? Só que não é assim no plano de Deus, nos propósitos de Deus. Então, eu sempre tenho dito o seguinte, não é difícil começar bem, é difícil terminar bem. É fácil se perder no meio do caminho. Então, o que ocorre? É importante a pessoa viver cada fase que Deus tem na vida dela, e uma fase prepara a outra. E Deus sabe para o que está trabalhando na vida de cada um de nós. Eu tenho dado o seguinte exemplo. Olha, Moisés foi criado no palácio e o projeto de Deus com ele era no deserto.
né? José foi criado no deserto, o propósito de Deus era no palácio. Deus sabe o que está fazendo na nossa vida e para o que está nos preparando, né? Mas é muito importante não pegar atalhos. Quem pega atalho na obra de Deus, lá na frente percebe que vai faltar alguma coisa. Não é difícil começar bem, é difícil terminar bem. Até na vida também, né? Não é só na obra, né? Na vida também, né? Pega atalho, né? No casamento, no dia a dia, tomando decisões erradas e depois se prejudica e vai passar um longo tempo procurando uma saída, né? Até que consiga superar as consequências das escolhas erradas. Aí Na vê que verdade, não foi, aí vê que não foi vantagem, né? exato. No ponto 1, subponto 3, vem a pergunta fundamental: de onde vem a sabedoria? Muito bem, eu quero fazer. Muitos versículos eu vou citar, os irmãos que estão conosco, se desejar, marque para conferir depois, e alguns eu vou fazer a leitura. Pastor Laradia, baseado nessa sua pergunta, eu quero ler Tiago, capítulo 1 e o verso 5, que diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Bom, então, a sabedoria é patrimônio divino. Por isso que nós temos essa lição com o título A Inescrutável Sabedoria de Deus. Agora, se alguém de coração deseja sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, porque é de Deus que vem a sabedoria. O verso 6 diz: peça, porém, com fé, não duvidando. Então, a sua pergunta, da onde vem a sabedoria? A sabedoria vem do alto. E olha que nós temos Tiago 3 e verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto. Então, a sabedoria vem do alto, a sabedoria vem de Deus. E se alguém não tem sabedoria, faz o quê? Peça a Deus. Agora, é importante pedir com fé, pedir de todo o coração, né? E Deus tem muito prazer em que alguém leve uma vida com sabedoria. Então, se alguém pedir com fé, desejando de todo o coração, esse alguém, independente do grau de instrução que tem aqui nas coisas terrenas, porque há pessoas que têm pouco grau de instrução, mas têm uma sabedoria tremenda. Por quê? Começou sendo um temente a Deus. Agora, com isso, não queremos dizer que alguém não deve buscar todas as oportunidades de crescer no conhecimento. Temos o exemplo de Paulo, que tinha um grande conhecimento, mas também tinha a sabedoria e escreveu metade do Novo Testamento, né? Então, nós devemos investir no conhecimento, com certeza. Pastor, é um desenvolvimento, as duas perguntas que eu vou fazer agora são um desenvolvimento desse assunto, que não estão na lição, infelizmente, né? Evidentemente, se o senhor fosse escrever a lição, ia seguir um determinado caminho. Se eu fosse escrever, ia seguir. Como foi o pastor José Gonçalves, ele escolheu uma trilha, né? Isso aí a gente não vai questionar. Mas eu lhe pergunto, há alguma garantia de que vamos receber essa sabedoria? O senhor falou aí que Deus, né, dá, ninguém lança em rosto, né, mencionando o Tiago, mas é uma bênção, vamos categorizar assim, é uma bênção que está à disposição de todos. É garantido receber? Eu tenho plena convicção que é garantido, porque fiel ao que prometeu. Nós acreditamos que homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós não acreditamos que Tiago colocou algo lá da sua cabeça. Tiago colocou algo lá porque o Espírito Santo inspirou que ele escrevesse. E o que foi que o Espírito Santo inspirou? Inspirou ele escrever o seguinte: se alguém... Então, se é alguém, eu estou incluído ali. Você está incluído. Qualquer pessoa... E a pessoa tem que ter essa consciência, né? A pessoa então, tem que ter consciência. Eu preciso de sabedoria. É claro. Se alguém... Então, todos nós estamos incluídos. Se alguém não tem sabedoria, faz o quê? Peça a Deus. Tiago não ia dizer para alguém pedir, você vai pedir, mas pode ficar tranquilo, você não vai receber. Tanto é a convicção que recebe, que ele diz no verso seguinte: mas peça com fé. Não peça duvidando, que é o mesmo que dizer o seguinte: se você pedir a Deus, porque vem de Deus, e se você pedir com fé, tenha a convicção de que a sabedoria vai fazer parte da sua caminhada, porque Deus tem prazer em dar a sabedoria, né? Ele quer que nós vivamos uma vida sábia. Pastor, como devemos orar pedindo sabedoria? Quais são as palavras que devemos expressar em oração pedindo essa sabedoria? Aqui no Nordeste, eu não sei aí no Sul, né? O pastor Aguinaldo mora em Campinas, eu esqueci de falar Estado de São Paulo. Campinas, estado de São Paulo. Aqui já
frequentemente é uma ideia recorrente. Uma vez ou outra a gente ouve uma pessoa dizendo assim, olha, não peça sabedoria não, porque se você pedir sabedoria, vem prova. Essa ideia, ela encontra respaldo bíblico. Como devemos orar para pedir sabedoria? Se orarmos pedindo sabedoria, Deus vai mandar prova para a gente? Como é que é essa situação? Muito bom. Muito boa a colocação. Todas as colocações que você tem feito, muito boa e ajuda a interatividade e ser abençoadora para todas as pessoas que estão conosco. Bom, aí a questão é a seguinte: muitas pessoas usam esse linguajar no que diz respeito ao tema paciência. Paciência, né? Então, olha, se eu pedir a Deus paciência, vai vir prova. Bom, vai vir não é por causa desse tipo de oração, vai vir porque é natural na vida de um cristão que está no mundo, mas não é do mundo, que anda na contramão do mundo, é natural ele estar envolvido com dificuldade. Paciência é fruto. E como fruto, é gerado, é formado, é um dos gomos do fruto do Espírito. Bom, falamos a respeito da questão da paciência. Então, se a pessoa pede paciência, vem prova, mas não é por causa do pedido dela, é porque paciência só é formada em nós através das dificuldades. Pastor Daradia, me permita dizer alguma coisa que eu acredito que seja muito importante diretamente para um coração de uma pessoa que está conosco agora na transmissão. Sabe por que Deus não mudou ainda essa situação que você está pedindo para mudar? Porque muitas vezes Deus não muda a circunstância porque está usando a circunstância para te mudar. Então essa é a resposta. Deus usa as circunstâncias para nos mudar. Pedindo ou não pedindo, é o natural da caminhada cristã. Agora, a questão da sabedoria, eu vejo que alguém que sinceramente pede sabedoria a Deus, ele não vai estar envolvido em uma porção de provas por causa desse pedido, de forma alguma. Sabe por quê? Porque é uma questão de vida ou morte. Nós precisamos da sabedoria de Deus para viver aqui nessa terra, principalmente como um cristão, um salvo em Jesus Cristo. Por quê? Porque nós estamos tendo que tomar decisões toda hora, na família, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Nós precisamos dessa sabedoria, é uma questão de sobrevivência espiritual. A gente precisa saber de sabedoria para saber a hora de falar, a hora de calar. Tem luta que a gente ganha lutando, falando. Tem luta que a gente ganha estando calado e deixando o Senhor pelejar. Eu vou dizer algo aqui, pastor Daria, que deve ser muito importante numa lição como essa que fala sobre sabedoria, mostrando claramente que nós podemos sim pedir e devemos pedir. Eu falei de tomada de decisão. Uma pessoa sábia, 3 ingredientes vai fazer parte de todas as decisões que ela for tomar durante a caminhada. Oração, porque Deus conhece além da curva. Então, não devemos tomar decisão sem colocar Deus à frente. Até coisas simples e até coisas que nós já tomamos decisão em assunto semelhante. Sabe por quê? Porque Provérbios, o livro da sabedoria, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Então, uma pessoa sábia vai colocar Deus à frente. Outra coisa, análise, ver tudo que está em jogo. Nesse tempo de pandemia, quanta gente tomando decisão errada. Quanta gente, por causa de estar vivendo o dia mal, se precipitando e não consegue enxergar que o dia mal passa, que tudo isso vai passar. E algumas vezes tem volta, outras vezes não tem mais volta a tomada de decisão. E paciência, a gente perde muita bênção por falta de paciência. É o caso de Salomão, né, pastor? Salomão pediu a Deus sabedoria. E então, eu mesmo nunca enxerguei na Bíblia, naquele momento exato, uma série de provas para só então ele ser sábio. Não. A Bíblia diz que Deus deu a ele sabedoria. Evidentemente, ele foi se aprimorando ao longo, né, do tempo. Não foi um estalar de dedo assim que Salomão dormiu nécio e acordou sábio, como eu disse. Né? Ele foi adquirindo, mas Deus deu. Então, Deus deu, e as entrelinhas ali deixa, e não só as entrelinhas, as linhas mesmo, deixa muito claro que Deus até apreciou o pedido. Porque Deus disse assim: olha, como você não pediu bens materiais, se você pediu sabedoria, então, olha, eu vou te dar sabedoria e vou dar as outras coisas que você não pediu também. Então, mostra o quê? A aprovação de Deus.
Você me permite passar uma curiosidade dentro disso que você provocou concernente ao Salomão e ele pedir sabedoria? Sim. É a citação de 1º Livro dos Reis, capítulo 4, e verso 32. É um texto interessante que diz quantos provérbios disse Salomão. Ele disse 3.000 provérbios. É 1º Livro dos Reis, 4:32. Ele disse 3.000 provérbios. Olha a sabedoria que Deus deu a ele. Isso. E ele disse, e ele escreveu 1.005 cânticos. Nós só conhecemos um, o Cântico dos Cânticos, o Cantares de Salomão. Mas ele escreveu 1.005. E dos 3.000 provérbios, conhecemos alguns que estão lá no livro dos provérbios. Ele não é o único autor, é o principal autor ali, né? Então, interessante. Quer dizer, Deus deu realmente a sabedoria. E foi demonstrada em muitas áreas, como, por exemplo, naquele episódio das duas mães com a criança, né? Que ele disse assim, que ele disse assim, corta no meio, dá metade para cada um, porque quem pagou um preço sabe o valor que tem. Tem muita gente jogando coisa fora aí porque não pagou um preço. Mas quem pagou sabe o valor que tem. Aí a verdadeira mãe disse o seguinte, não, então, entrega para ela. Eu fico sem o meu filho, mas ele fica vivo. Aí Salomão disse, pode entregar para essa aqui. Essa é a verdadeira mãe. Glória a Deus, que coisa linda, né? O nosso administrador Enomi pergunta, é possível existir uma sinergia entre Deus e o cristão em termos de sabedoria? Dependemos de Deus para se ter sabedoria, mas se o elo da dependência se romper em algum momento da vida, vamos agir sem sabedoria. Olha, a resposta a isso aí é o próprio Salomão, que a gente estava conversando aqui. Deus deu sabedoria, na plenitude da sua sabedoria, escreveu os provérbios, mas a Bíblia não tem só provérbios, tem Eclesiastes também, né? Então, quando você lê o Eclesiastes, você vê ali a velhice de Salomão. Tudo é vaidade. Experimentei de tudo. Ou vida sem sentido, ou vida vazia, né? Então, isso que esse nosso companheiro colocou é uma grande realidade. Então, resumo é esse. Devemos pedir sabedoria? Sim. Se pedimos com fé, Deus dá? Sim. E se a gente começar a não zelar mais da comunhão, pode deixar de fluir na nossa vida? Sim, a gente tem que continuar alimentando a comunhão. Jesus disse em João 15, né? Sobre a videira verdadeira. Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. A missão de vocês é só uma. Luta para permanecer ligado em mim. Se você permanecer ligado, nós já falamos de tomada de decisão aí, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, alguém me diz assim, Pastor Aguinaldo, eu estou com falta de direção. Eu digo, não, você está com falta de comunhão, porque falta de direção é falta de comunhão. Na comunhão vem a direção. Então, tem que continuar, manter ligado aí na comunhão para continuar fluindo essa questão da sabedoria na nossa vida. Senão, o sábio pode tomar decisões tolas também, sim, se deixar... Então, gente, o fechamento desse primeiro ponto é que nós devemos pedir sabedoria, Deus é a fonte de sabedoria, dele que vem, e há uma garantia de que nós receberemos da parte de Deus. Agora, como disse aí o Enomi, nós precisamos manter essa ligação, essa sinergia. Uma coisa que acontece muito hoje, e que tem tudo a ver com sabedoria, é a autossuficiência. Né? A gente pensa que pode, pensa que faz, pensa que resolve, pensa que isso, pensa que aquilo, e pensa até daqui a pouco que não precisa mais nem de Deus, Senhor, fica aí que eu já sei fazer as coisas, sei resolver. E acaba quebrando a cara, né? Por isso que eu citei aquele texto de Provérbios 3, que diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é isso? Não se apoie no seu próprio entendimento. Eu sei como resolver. Não sabemos, não. Somos dependentes de Deus. O próprio apóstolo Paulo, que era alguém extremamente capacitado, ele disse assim, a nossa capacidade vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, né? Muito bem. Passamos assim para o segundo ponto da lição, sobre ponto 2 e 3, vocês estão percebendo que eu estou reunindo os assuntos, né? Dos subpontos que estão ali nas entrelinhas. Então, esses pontos vêm falando sobre o valor comercial, né? A sabedoria pode ser comprada, pastor Aguinaldo? Não pode ser comprada. Chegar num determinado comércio e dizer assim, me dê aí 2 quilos de sabedoria, porque eu quero ser uma pessoa sábia. Não pode ser comprada,
porque nós já falamos que existe diferença de preço e valor, mas agora, avançando um pouco mais, não pode ser comprada porque não há ninguém na terra que tenha condição de vender. Ela é patrimônio divino, e Deus não barganha, né? E Deus não se deixa subornar. Então, Deus sonda os corações, como nós falamos. Então, ela não está à venda. E o que existe é um convite. Está em Provérbios, capítulo 1 ao 9. O convite da sabedoria, o banquete da sabedoria, um grande incentivo a se buscar. Mas tem que buscar na fonte. Qual é a fonte? A fonte é Deus, né? A fonte é Deus. Não dá para a gente enrolar Deus. Não dá para a gente dar jeitinho brasileiro em Deus. Não dá para a gente subornar Deus, né? Então, ela não está à venda. Ela é patrimônio divino. Eu vou dar um exemplo aqui na Terra. Aqui na Terra. Os pais podem passar a sabedoria aos filhos. A gente pode usar este exemplo aqui. E a resposta, e isso mostra claramente, não, ainda que os pais desejem. O que os pais estão fazendo é discípulos dentro de casa. Todos nós pais estamos fazendo discípulos dentro de casa. Eles estão olhando o nosso comportamento, o nosso exemplo. Agora, eles vão ter que tomar as suas decisões na caminhada. Então, um pai e uma mãe que faz tudo certo, que ensina a criança no caminho em que deve andar, a probabilidade de dar tudo certo é muito grande. Mas pode alguma coisa não dar muito certo, porque aquela criança, aquele filho, aquela filha, continua tendo o livre-arbítrio e pode tomar decisões equivocadas. Então, assim como os pais buscaram sabedoria de Deus, esse filho, essa filha vai ter que, na caminhada, buscar sabedoria também diretamente de Deus. O que nós podemos dar é o incentivo e um bom exemplo. É a dúvida da irmã Josiane Passos aí, ó. Ela diz: Pai do Senhor Jesus, estou com dúvida referente ao tópico 2, subtópico 1, sobre a diferença da sabedoria de Salomão e Jó. Porque Salomão diz que pode ser passada, e Jó diz que vem de Deus. São sabedorias diferentes? Aí a gente tem que pegar um assunto que nós tratamos aqui, que é aquela questão do contexto em que as colocações foram realizadas. Então, Salomão tem a sua história, Salomão tem ali o seu pedido da sabedoria que Deus deu, acrescentou as outras coisas dentro de um propósito dele ser um rei. Jó estava vivendo uma situação na vida que Salomão nunca passou. Jó estava dentro de uma prova que envolve muitas e muitas áreas. Quando eu ministro nesse assunto, eu digo sobre 6 áreas: bens materiais, doença corporal, no casamento, a família, nos amigos, na boa fama, e a principal prova, a aprovação espiritual, que é clamar a Deus e não ter uma resposta, entendo que essa é a maior de todas as provas, o silêncio de Deus. Então, respondendo à nossa querida irmã, eu digo o seguinte: sabedoria é sabedoria. Isso vem de Deus, e sabedoria é sabedoria. A diferença entre a sabedoria de Salomão e a sabedoria de Jó? Não, sabedoria é sabedoria, aplicável nas mais diversas circunstâncias da vida. Salomão, nós demos o exemplo ali das 2 mães e a criança, e nas decisões do reinado, ele usou fartamente a sabedoria e usou para produzir provérbios, produzir cânticos, e parte deles nós temos nas Sagradas Escrituras, que mostra que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, usou uma sabedoria divina. Agora, Jó teve a sabedoria da mesma fonte. Agora, dentro dos contextos, é que nós temos que fazer a interpretação. Mas a resposta é: a sabedoria é uma só, porque a fonte é uma só. Salomão não passou o que Jó passou. Nenhum de nós pode apontar o dedo em Jó e dizer: Jó, como que você amaldiçoou o dia que você nasceu? Jó, que falta de fé. É fácil falar não se colocando no lugar do outro e passando. Ele não amaldiçoou Deus. Ele amaldiçoou o dia que nasceu. Ele se colocou diante de Deus e disse: Senhor, eu me examinei, eu não consigo enxergar nada. Eu estou desesperado. E quem não estaria naquela condição? Não é? Agora, ele manteve a sabedoria? Bom, quem deu testemunho dele foi Deus. No capítulo 1, viste o meu servo Jó. E lá no capítulo 42, disse para os amigos de Jó: vocês vão até lá. Jó é meu servo, ele vai orar, eu vou atender a oração deles, porque vocês só falaram coisa esquisita aí. Agora, meu servo Jó, não, se manteve fiel, né? E usou a sabedoria também. Muito bem.
E tem uma questão importante aí para fazer a distinção, né? Se nós quiséssemos fazer uma distinção, que é a questão seguinte: Jó, desculpa, a sabedoria, ela pode ser ensinada, é o que está sendo feito na lição do próximo domingo. Sim. Agora, pode ser desprezada? Pode. Não significa que as pessoas que tiverem um conhecimento teórico da sabedoria vão ter um conhecimento prático, vão colocar em prática. Então, Isso. Salomão, ele falava muito da sabedoria repassada de pais para filhos, mas não significa que os filhos vão aprender. Então, mas é dentro dessa colocação que nós fizemos. Os pais estão fazendo discípulos dentro de casa. Não existe contradição aí. Os pais querem passar essa sabedoria aos filhos, e eles vão passar com palavras, com exemplo, sendo inspiração. Mas os filhos vão ter que tomar a sua decisão, porque em relação à sabedoria e à salvação e outras coisas na vida, a decisão é pessoal. Sabe um texto que nós poderíamos colocar aqui e aplicável em todas as situações? Romanos 14, 12. Sabe o que nós temos lá? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, a salvação é individual. A decisão de levar uma vida sábia e buscar a sabedoria, nós podemos receber inspiração. Como você bem disse, essa lição 9 aqui está trazendo essa inspiração, né? A todas as pessoas que vão ter acesso a esse conhecimento. Mas é pessoal, é como algo assim. A pessoa diz assim, olha, eu estou com uma fome, aí você diz assim, não, mas eu sou seu teu amigo, fica tranquilo, eu vou comer por você. Não dá para comer por outra pessoa. Quem tem que comer é a pessoa que está com fome. É pessoal, né? O Osias já fez 2 perguntas aí, ele fez uma pergunta lá atrás, perguntando se o diabo é sábio. O diabo é a maior prova de que sabedoria não se adquire com o tempo, né? Nem com o conhecimento. É uma pessoa que conhece Deus, conhece o céu, né? Conhece as maravilhas de Deus, ele anda por esse universo todo, visto que não é um ser corpóreo, não está limitado nem no tempo nem no espaço, entretanto não é sábio. Mas é bem fácil responder que e agora ele perguntou aqui, a sabedoria de Salomão é maior do que a de Daniel? Aí responda primeiro essa outra questão, depois o senhor entra aqui. Isso, é muito fácil responder se o diabo é sábio ou não. Diabo significa acusador, por isso que nós temos que tomar cuidado com essa questão de apontar o dedo, de acusar, porque diabo significa acusador, Satanás significa adversário, né? O diabo, que é Satanás, a antiga serpente, ele é sábio? Não, ele não é sábio. Então prove biblicamente. Já provamos nessa live, Provérbios 8:13. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, o diabo não teme a Deus, ele não é sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, tem uma coisa que ele é astuto, isso ele é astuto. Por isso que Paulo disse, não ignoramos os seus ardis, as suas armadilhas, né? Então, essa é a primeira colocação. É claro que não é sábio. Até poderíamos enriquecer um pouquinho mais e dizer o seguinte, Deus é criador. O que o diabo é? Um imitador. A única coisa que a Bíblia diz que é criação dele é a mentira. João 8,44, ele é mentiroso e pai da mentira. Por que eu estou mencionando isso, pastor Daradia? Para dizer o seguinte, que muitas pessoas pensam que a grande batalha cósmica universal é entre o bem e o mal. Não é. A grande batalha cósmica universal é entre a verdade e a mentira. Essa é a grande batalha cósmica universal. Lá em Gênesis 3, a antiga serpente disse o seguinte, é isso que Deus disse? Sim, é isso aqui. Não é nada disso aí não. Ou seja, nas entrelinhas está dizendo, Deus está mentindo. Então, a grande questão é quem é a verdade e quem é a mentira, né? Essa segunda questão aí, a sabedoria de Salomão é maior do que a de Daniel? Bom, a resposta está na própria Bíblia, que Deus exaltou a sabedoria de Salomão, colocando num patamar diferente de todas as demais pessoas, né? Então, o próprio Deus fez isso na sua palavra. Agora, a gente pode ampliar um pouquinho mais. No livro de Daniel, e se nós ficarmos só dentro do livro de Daniel, também vai ser dito sobre ele que Deus deu dons aos seus amigos, eles tinham dentro de um projeto e faziam a diferença ali, naquela corte, mas deu a Daniel algo diferenciado. Então, eu vejo que a grande questão é a seguinte, a sabedoria está disponível a todas as pessoas que queiram buscar, que busquem de todo o coração, que busquem com fé,
Agora, para falar qual é maior do que qual, a melhor colocação que nós faríamos é a seguinte: o projeto de Deus é individual na vida de cada um. E a sabedoria irá se manifestar de acordo com o projeto na vida de cada um. Então, o projeto de Deus na vida de Salomão era um, e ele ia estar envolvido em circunstâncias onde a sabedoria seria destacada para aquelas circunstâncias. Essa é a sabedoria de Salomão. Daniel esteve envolvido com outras situações, e a sabedoria de Daniel era específico para o projeto que Deus tinha na vida dele. Bom, se nós entendermos que isso é uma realidade, e nós não vamos querer mais mensurar a sabedoria maior desse ou a maior daquele. Nós podemos colocar assim: existe uma sabedoria suficiente para o projeto que Deus tem na vida de cada um. Para mim, para você, como foi para Salomão e como foi para a questão de Daniel. Antes de falar isso aí, pastor Daradier, vamos trazer a lembrança aqui numa aula como essa, que 1 Coríntios 12 fala sobre o dom da palavra da sabedoria, né? E isso se manifestou na vida do Senhor Jesus e pode se manifestar também na vida das pessoas hoje. Dando 2 destaques muito rápidos: é lícito pagar tributo a César ou não? Eles não estavam querendo saber isso, eles sabiam a resposta disso. Isso era uma pegadinha. Olha a palavra da sabedoria: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa mulher pega no ato do adultério, Jesus, a lei manda apedrejar, então ele já sabe o que era para ter feito, não precisava nem perguntar, é pegadinha. Aí Jesus disse assim: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí a partir dos mais velhos, jogou a pedra fora e foi embora. Por que a partir dos mais velhos? Mais tempo de pecado, né? Então, é a manifestação do dom da palavra da sabedoria. Ô, pastor, um assunto paralelo aqui dentro do assunto sabedoria, que não foi abordado na lição, né? Evidentemente, tem muita coisa que o comentarista evitou, porque escrever é fazer escolha, né? Então, ele escolheu um determinado caminho. Por falar na sabedoria como seu valor comercial, o que é que o senhor tem a dizer sobre os modernos coaches? Ah, sim. Essa sabedoria enlatada, né, que por vezes é usada para vender uma fórmula para ações na liderança, ações no dia a dia, etc. Eu tenho uma posição muito concreta a respeito dessa questão, e é claro que respeito qualquer posição em contrária, né? E temos que respeitar, mas eu não fico em cima do muro em nada na vida. Se eu tiver errado, vou ser corrigido e vou tranquilamente entrar por outro caminho, mas eu não fico em cima do muro. Eu tenho uma posição muito concreta a respeito disso. Eu não vejo com bons olhos, pastor Daradier. Eu não vejo, né? Se quisesse entrar por esse caminho, tendo em vista tudo que Deus já me permitiu estudar, né, até o dia de hoje, seria muito fácil entrar por esse caminho, mas não entro por quê? Porque eu vejo que não é isso que vai trazer a bênção para a vida da igreja. Princípios que dão certo são princípios da palavra de Deus. Seja na área da administração, eu tenho formação nessa área, os princípios que dão certo na área da administração são princípios bíblicos, só não usa versículo, mas os princípios são os mesmos, né? São os princípios da palavra de Deus. Então, não vejo com muito bons olhos essa questão do coaching, não vejo com bons olhos. Eu vejo a maneira tradicional, que é pregar a palavra, ensinar a palavra, colocar em prática os princípios da palavra de Deus, não vai faltar nada. Ambiente empresarial é ambiente empresarial, tem lá as suas ferramentas e tem as suas utilidades no ambiente empresarial. Quando eu digo não vejo com bons olhos, eu estou dizendo trazer isso para o ambiente de igreja local. Eu vejo que existem as ferramentas do ambiente empresarial, como disse, se o princípio funciona, é um princípio da palavra de Deus, citando ou não o versículo, mas para o ambiente de igreja local, eu vejo que não há necessidade. O que há necessidade na igreja local? 2 Timóteo 4:2, prega a palavra. Ela é viva e eficaz. Tudo que o ser humano precisa dentro de uma igreja local, ele pode receber das orientações da palavra de Deus, né? E se a gente fosse ampliar para outras coisas mais, pastor Daradier, por que tem tanto entretenimento também?
né? Não é só o coach, a gente poderia ir para o entretenimento. O entretenimento é a imitação diabólica do genuíno avivamento. O que se usa para trazer gente para a igreja, é com isso que vai ter que alimentar a igreja depois. Se o que se usa para trazer gente é entretenimento, nunca mais vai poder parar de dar entretenimento, porque quando parar, o povo vai buscar em outro lugar. Então é melhor ficar com que fórmula? Atos 6:4, palavra e oração. Oração e palavra é tudo que a gente precisa como corpo de Cristo dentro de uma igreja local. Muito bem. Por incrível que pareça, há um link entre essa história do coach e o que o senhor falou a respeito da sabedoria de Salomão e de Daniel. Porque o que é que se quer com o coach? Eu também tenho, a minha formação também é na área de administração. O que é que se quer com o coach? É pegar uma fórmula que deu certo num determinado contexto e aplicar a todos os contextos desde então. Então, não funciona. Por quê? Porque o contexto de Daniel é um, como o senhor falou aí, o contexto de Salomão é outro. O contexto de Moisés é outro. Moisés jamais podia pegar as variáveis que envolveram a sua vida e querer aplicar na de Daniel, e vice-versa. Agora, cada um a seu tempo, a seu modo, né, sendo usado de determinada maneira, porque senão a coisa bagunça. Eu vejo por esse lado também. E também, obviamente, não faço isso no canal IBD nesses anos todos, irmãos que nos acompanham, não cito uma pessoa específica, uma igreja específica, é sempre uma palavra geral e cada um de nós faz a aplicação, né? Então, sobre coaching, falando de uma maneira geral, tem muita gente aí que não deu certo em nada na vida e quer estar ensinando as pessoas a dar certo na vida, né? Então, nunca tomou conta de uma ovelha, né? Quer ensinar a tomar conta de um rebanho. Então, aí as pessoas, uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor Aguinaldo, eu devo aceitar uma crítica construtiva? Eu respondi assim, eu disse, primeiro vê se a pessoa que está criticando você de uma forma construtiva, se já construiu alguma coisa, né? É muito sério. Queremos saudar com a paz do Senhor nossa irmã Bárbara Rocha, nosso irmão Elielsan Almeida, Eliomar Caetano, o Miquel Cipriano, que é presbítero aqui da nossa igreja, um nobre amigo, né? O irmão Márcio José, o Daniel Souza já tinha falado, né? E o nosso irmão Osias, que também fez várias perguntas aí, abençoadas, né? Nossa irmã Josiane Passos, a nossa irmã Shirley, o nosso irmão Vanderlei, né? Várias pessoas aqui conosco. Nós queremos pedir que você compartilhe essa live. Estamos caminhando para o fechamento aqui do assunto, né? Até porque o pastor também tem outras atribuições, eu também tenho outras atividades, etc. Mas nós queremos fechar, né? Abordando dois aspectos práticos. O primeiro é o seguinte, pastor, o que é que falta à igreja brasileira para que a consideremos, em linhas gerais, ao menos, uma igreja sábia? O que é que está faltando na igreja brasileira? Por vezes a gente vê cada coisa que fica assim, como é que pode? Esse pessoal se superou, é vídeo, né? Agora, em tempo de internet, de comunicação online, é uma coisa terrível. O que é que está faltando à igreja brasileira para que nós possamos considerá-la uma igreja sábia? E eu não falo da igreja espiritual. Essa igreja ela está sacramentada aí por Deus. Eu estou falando da igreja do dia a dia, do cotidiano, a igreja que caminha, né? A passos largos para o céu. Às vezes, nós não podemos dizer que essa igreja é sábia. O que é que está faltando nessa igreja? Eu vejo o seguinte, me parece que alguém fez algum comentário aí, eu passei os olhos muito rápido, mas escreveu ali a palavra inovações, né? E está tendo muitas inovações, realmente, né? Diversas inovações, mas eu respondo a sua pergunta de uma forma muito direta, muito concreta. Em Atos 6, é a instituição dos diáconos, né? Como todos nós somos sabedores. Houve ali uma situação, olha, o Eliomar disse, o evangelho não precisa de técnicas inovadoras puramente humanas para ser bem sucedido. Quem convence da verdade é o Espírito Santo, numa sombra de dúvida. Está certinho o comentário. Bem, porque as técnicas inovadoras, se elas são usadas para trazer gente, vai ter que continuar com essas técnicas, porque se parar, o povo vai buscar depois em outro lugar. Então, respondendo diretamente, de uma forma objetiva, a sua pergunta, Atos 6 é a instituição dos diáconos. Vamos direto ao ponto.
os apóstolos tinham a responsabilidade de ser uma liderança espiritual da sua época. E nada acontece sem liderança. Então, na verdade, o que está embutido na sua pergunta é, nas entrelinhas, nós líderes é que temos que avaliar o que está acontecendo, porque vai começar a mudança a partir de nós. Não é? Porque nada acontece sem liderança. Essa liderança dessa época, em Atos 6, no verso 4, os apóstolos tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? Nós nos dedicaremos ao ministério da palavra e à oração. Então, a sua pergunta foi: como a igreja brasileira, de uma maneira geral, pode entrar pelo caminho da sabedoria? Um retorno a essa simples, mas poderosa fórmula. Um retorno à palavra e um retorno à oração. Essa é a resposta. Agora, vamos ampliar um pouquinho de cada uma das partes, pastor Daladier. Veja bem, já está respondido. Palavra e oração. Então, vamos por parte. Palavra. Falando de uma maneira geral, veja o quanto tempo tem deixado nos cultos para a ministração da palavra. Eita, aí é problema. Veja quanto tempo. Como que nós podemos esperar sabedoria se a sabedoria toda vem através da palavra e não existe tempo para se transmitir essa sabedoria? Lembre-se que nós estamos falando de uma maneira geral. Não estamos falando de uma igreja específica. Exato, né? exato. Eu tenho um companheiro que ele foi ministrar em determinado lugar e o culto terminava às 9 e foi-lhe passada a oportunidade 5 para as 9. E isso acontece com muita frequência. Por quê? Muita frequência. Porque a música, é claro que o louvor é importante, Deus habita no meio dos louvores, mas cada coisa no seu devido lugar. A pessoa que o introduziu, e ele mesmo que nos contou isso, a pessoa que o introduziu assim: está aqui o nosso companheiro, escritor de livros, ele sabe escrever, sabe falar e vai conseguir trazer uma palavra bem curta e bem quente. Olha que apresentação linda, né? Aí sabe o que ele fez? Ele fez o seguinte: ele foi até o púlpito, pegou o microfone e disse: fogo, e sentou. Não queria algo curto? Fogo só tem 4 letras, não tem nada mais quente que fogo, né? Fez errado? Não. Não tinha mais tempo para expor a palavra. Então, eu entendo que precisamos urgentemente um retorno à palavra, e, entre outras coisas, significa o quê? Deixar um tempo hábil e voltar à pregação expositiva, pastor Daladier. Deus colocou no meu coração de ministrar no canal EBD o curso de pregação expositiva do texto ao sermão. Por quê? Porque eu quero trazer esse despertamento na vida das pessoas que nos acompanham no canal EBD, a um retorno da palavra, da pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? Abrir a Bíblia, ler, explicar e aplicar. É isso que nós precisamos. Um retorno à palavra, um retorno à pregação expositiva. E qual é a outra questão? A oração. Qual é o culto menos frequentado em qualquer igreja local da terra? O culto de oração. E precisamos de um retorno, porque tudo que acontecer de bom e duradouro numa igreja local será resultado de palavra e oração. Igrejas aonde se investe na palavra e na oração é uma igreja sábia, não há sombra de dúvida. É lamentável, mas a realidade é essa. Eu gostaria que os professores abordassem esse assunto com os alunos para levá-los a refletir. Não adianta você fazer uma crítica vazia. Na verdade, nós estamos aqui pontuando esse assunto, não está na lição, mas é importante, gente, porque, gente, olha, eu fico surpreso. Um dia desse eu postei esse pensamento no meu Face e foi a maior confusão, a maior celeuma, porque eu disse, olha, eu esperava, eu tenho um blog, eu tenho um blog desde 2006, estamos em 2020, são 14 anos. Eu pensava que hoje, esse ano, por exemplo, 2020, nós não estaríamos abordando assunto que eu abordava em 2006, mas eu estou abordando o mesmo assunto. Ou seja, é uma igreja que, eu estou falando, como o pastor disse aí, em linhas gerais, tá certo? Não venha pensar que eu estou falando da minha igreja, da igreja aqui em Cruz de Rebouças e Abreu Lima, onde eu faço parte, não. Estamos falando em linhas gerais, gente, porque a gente vê, hoje a internet permitiu isso, cultos de todo lugar do mundo, né? Estamos aí com
Natanael Vieira de Dallas, lá do outro lado, né? Nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Nós vemos esses exemplos se repetindo diariamente. Pessoas que não amadurecem, né? Não acumulam sabedoria, leem a palavra, vão até a escola dominical muitas vezes, mas está faltando alguma coisa. A gente percebe que está faltando alguma coisa para que essa igreja, a gente possa olhar para ela e dizer assim, essa igreja amadureceu. É uma igreja diferente de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Nós estamos falando, muitas vezes, as mesmas coisas, os mesmos assuntos, para que as pessoas amadureçam. E a gente não consegue mudar a faixa do disco, porque não há esse escalonamento, não se consegue amadurecer e crescer na graça e no conhecimento. Infelizmente, essa é a realidade. Então, pastor, eu queria que o senhor agora fizesse um fechamento, né, para nós dessa lição sobre sabedoria. Eu confesso que não apenas aprendi, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, bíblico, prático, etc., mas como do ponto de vista intelectual também. Eu quero, desde já, lhe agradecer aqui pela oportunidade do senhor participar conosco. As portas estarão abertas para outras lives. Tá certo? Eu estimulo fortemente os nossos amigos que estão aqui conosco, dirigentes, professores, alunos, que visitem o canal do pastor Aguinaldo. Sempre ele posta aqui, ele tem já uma, vamos dizer assim, franquia, né? Um lugar franqueado dentro do grupo, o EBD em Ação, ele sempre posta aí os seus vídeos. Então, eu quero deixar aí o fechamento dessa live com o senhor, né? E o que o senhor quiser dizer aí sobre esse assunto tão interessante. Queremos agradecer também aos amigos que pontuaram aqui, que comentaram, curtiram, compartilharam. Nós vamos aguardar o seu compartilhamento para logo mais, porque tem muita gente que não participou da live porque também estava no culto, né? Nós sabemos que até às 21, na maioria, em boa parte das igrejas, tem culto, mesmo que não seja EBD, mas tem outro culto, né? E etc. E nós vamos aguardar que vocês compartilhem também, né, ao longo dessa madrugada toda, para só fazer o sorteio amanhã, tá certo? E queremos agradecer ao nosso irmão Jefferson, da CPAD, que se prontificou em premiar, né? Nós, sempre que o acionamos, ele mostra plena disposição para nos ajudar, tá certo? E nós vamos, assim, fazendo o trabalho com a ajuda de todos. Queremos agradecer aos demais administradores, nosso irmão Dirley, nosso irmão Erinaldo, nosso irmão Enomi, tá certo? Que sempre está aqui trazendo gráficos fantásticos, né? Bem diferenciados para nós. E é uma honra ter todos os 49.600 e tantos membros do nosso grupo. Então, o senhor está com a palavra, pastor Aguinaldo. Muito obrigado mais uma vez. Amém, pastor Daladier. Eu queria, na conclusão, usar um versículo que você acabou de citar, crescer na graça e no conhecimento, para nós caminharmos para a conclusão, colocando o seguinte: quase toda igreja local da Terra, esse comentário é importante porque certamente há muitos professores conosco aqui, e obreiros, pessoas envolvidas com a obra de Deus, quase toda a igreja local da Terra, nós temos dois extremos. Usando esse versículo que você colocou, é a segunda carta de Pedro 3,18, antes que crescei na graça e no conhecimento, nós temos, por um lado, aquelas pessoas que são de oração, algumas passam a noite em vigília no monte, né? São pessoas de Deus, são pessoas cheias de Deus, mas nós nunca vamos ver essas pessoas na escola dominical. Nunca vamos ver ela no culto de ensino. Mas são pessoas de Deus. Só que elas vão se tornar pessoas fanáticas, porque é um zelo sem entendimento, porque não valoriza o conhecimento. Então, esse extremo está errado. Porém, nós temos um outro lado também. Nós temos aquelas pessoas que não perdem uma escola dominical, não perdem culto de ensino. Na teologia faz básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado, mas orar, nada. Então, ela investe no conhecimento, mas não investe na comunhão com o Espírito Santo. E a unção não faz um pouquinho de diferença, a unção faz toda a diferença. E as pessoas que nos perguntam, mas o que é unção, pastor Aguinaldo? Eu digo assim, é simples, uns são e outros não são. Essa que é a definição de unção, né? Então, o ideal é o quê? Investir no conhecimento, mas investir na comunhão com o Espírito Santo. Isso fará toda a diferença na vida daqueles que pregam, na vida daqueles que ensinam. E para concluir o nosso tema sabedoria,
que obviamente nós trouxemos um resumo aqui, o pastor Daradia conduziu muito bem com as colocações, com as perguntas, para que fluísse da maneira que fluiu. Eu quero concluir citando o Salmo 90, a gente tem que tomar cuidado ao pregar sobre os Salmos, dizer como disse Davi, por exemplo, aqui no Salmo 90 não é Davi, é Moisés, né? A autoria. E Moisés viveu 120 anos, como nós somos sabedores, ele falou da média de vida humana. Ele falou isso no verso 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pelas suas robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. A vida é um sopro, é um conto ligeiro. Aí você diz, pastor Aguinaldo, mas onde entra a sabedoria? É que nessa oração, esse salmo é uma oração, eu aconselho você a ler todo o salmo depois, olha o que Moisés diz, pede nessa oração no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Moisés. Todos nós conhecemos Moisés, a obra que Deus realizou na sua vida. É um homem que tinha intimidade com Deus, falava face a face. Eu aconselho você a ler todo esse salmo, porque a gente aprende a orar lendo esse salmo aqui. Não tem nada de eu, é tu és, é tu. E aí chega no verso 12, ele diz assim, eu acho isso tremendo para concluir aqui a nossa lição. Ele faz, porque teve uma pergunta, não teve, pastor Lanardia, durante a live, né? Nós podemos pedir sabedoria a Deus, né? É garantido que a gente recebe? Olha o que ele diz aqui. Orando a Deus, é uma oração. Ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor, não importa quanto tempo de vida alguém tenha, o caso dele 120 anos, outros 70, outros menos, outros mais, mas ensina-nos a contar e viver cada um desses dias de tal maneira que nós vamos conseguir alcançar um coração sábio, alcançará sabedoria. Eu acredito que, entre outros objetivos, essa live trouxe uma inspiração muito grande para todos nós, para investirmos nessa busca da sabedoria ainda mais. Que a oração de Moisés possa ser a minha e a sua oração. Senhor, nos dá sabedoria para nós vivermos cada um dos nossos dias e jamais esquecermos que quer a gente viva 100 anos, a nossa vida é um conto ligeiro, é um sopro. Portanto, nós precisamos viver a nossa vida aqui sem perder o foco da eternidade. Qual foi o nosso assunto aqui? É do trimestre dessa lição? Foi Jó. Jó viveu a sua quantidade de anos e cumpriu o projeto de Deus na vida dele. O que é essa quantidade de anos comparado com a eternidade? Então, eu quero dizer a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós e para nós um peso eterno de glória. Se esperássemos em Cristo só nessa vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque na outra vida, que já começa aqui, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou no coração do ser humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pastor Danadia, para mim também uma alegria, uma honra estar com os amados. Desejo que Deus continue abençoando ricamente o grupo EBD em Ação, que tem sido certamente uma bênção muito grande, a sua vida, os professores que estão conosco. São todos sempre muito bem-vindos no canal EBD no YouTube. O nosso canal está caminhando para 300 mil inscritos. São pessoas que acompanham-nos de todo o Brasil, de uma porção de países. Os irmãos que querem nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, estamos todas as redes sociais, Aguinaldo Bet, Eliane Bet, e principalmente para cobrir as nossas vidas com as vossas orações. Tá bom. Deus abençoe. Queremos agradecer a todos mais uma vez, né? E vamos finalizando aqui a nossa live, tá certo? Mais à frente tem mais, e vamos publicar o resultado do sorteio lá no grupo, tá certo? E todos serão sabedores, como sempre fazemos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.